Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando a nossa disciplina Introdução aos Sacramentos ou Sacramentologia Fundamental, nós vamos ver nesta aula a primeira parte da reflexão sistemática e na próxima aula a segunda parte da reflexão sistemática. Então, como nós vimos no decorrer da matéria, primeiro foi nos apresentado a dimensão sacramental ligada a símbolo, que hoje nós vamos aprofundar, como isso foi vivido na Sagrada Escritura, tanto na dimensão do Antigo Testamento, nos vários símbolos em que Deus se utilizou, seja de acontecimentos, seja de gestos, ou através do culto e da adoração, como Deus se comunica através disto, Jesus Cristo como cume da revelação, e sendo esse símbolo, essa expressão do ser de Deus, conforme Hebreus capítulo 1, então ele, a expressão de Deus, se faz carne, conforme João 1,14, então ele se torna um símbolo de Deus, e aí, contemplando Jesus como nosso Deus que se encarna, em seu gesto, na imposição das mãos, no acolhimento do pequeno, no abraço, ou como no Evangelho do domingo passado, quando faz barro com a saliva, coloca nos olhos daquele que é cego de nascença e manda lavar. Então, mandar lavar também é símbolo. Então, Jesus se utilizou de símbolos para se expressar. Vimos como isso foi percorrendo durante a história, principalmente a relação entre mysterium, que é muito mais tratando do simbolizado, com o sacramentum, que lida muito mais com o simbolizante para chegar no simbolizado, como no decorrer da história também a Idade Média vê sacramento como vaso da graça, e muitas vezes aí se desvinculando da realidade do mistério em si, valorizando muito mais aquilo que aparenta, aquilo que oferece, do que o próprio mistério. A reação protestante com relação a isso, acusando a Igreja Católica de mágica. E por fim, todo o movimento litúrgico que vem evidenciar a dimensão de mistério, principalmente o do Cáser, e culminando no Concílio Vaticano II, que vem trazer o quê? Os sacramentos e a sua celebração deveriam falar mais por si do que depender de muitas explicações. Então, é desejo do concílio, na reforma litúrgica, que haja participação. Mas para que haja essa participação, é necessário que o símbolo se evidencie por si. E não precisar de muitas explicações, e aí a celebração vira uma verdadeira verborragia, né? Outra discussão que vem desde da Idade Média é a causalidade da graça, né? Que vem da corrente franciscana, que é disposicional, e aí a corrente aí em São Tomás de Aquino dominicana, que é a causalidade da graça, que vai vir através do ex opere operato, da ação em si pelo poder do próprio Deus, da ação daquilo que foi o mistério pascal, que pela memória atua na nossa vida, que é essa corrente que prevalece na igreja até hoje, enquanto no mundo protestante a corrente disposicional é que vai ser mais aprofundada, e em Calvino e principalmente em Zwinglio vai ser levada ao extremo, né? A ponto de o sacramento só ser expressão da própria fé da pessoa, né? Terminamos na aula passada falando do meio da graça para o evento simbólico, né? E agora nós vamos então nos aprofundar nisso. Então, aí a definição básica de sacramentos. Sacramentos podem ser descritos como celebrações centrais da igreja. Celebrações encerram os elementos: símbolo, palavra e atividade lúdica. Como celebrações realizadas corporalmente, eles são sinais de um mundo redimido. Então, vamos aí cada termo para nós podermos entender. Primeiro, sacramento não é coisa, né? Sacramento é celebração, né? Então, o que essa definição vem nos trazer com relação à história que vimos? Evitar cair naquilo que a Idade Média caiu de vaso da graça, né?
evitar ver o sacramento como coisa. E aí a gente pode cair até em extremos, cair numa certa idolatria. Então, os sacramentos são celebrações centrais, porque há outras, né? Como toda a dimensão litúrgica dos sacramentais, da liturgia das horas, da celebração de bênçãos, são outras celebrações. Mas os sacramentos são centrais, porque estão ligadas, obviamente, essas celebrações ao evento do mistério pascal, a Jesus Cristo como centro da nossa história e centro da liturgia. Então, essa celebração, e celebração, vamos lembrar que é festa, celebração, aquilo que a gente falou na paráfrase lá da festa de aniversário. Então, essa celebração, ela comporta símbolo, palavra e atividade lúdica. Então, o símbolo, que no caso é a Eucaristia, o pão e o vinho, tá? Então, o símbolo se torna o meio material, o simbolizante para chegar no simbolizado, que é o mistério. Então, cada sacramento tem o seu símbolo, né? Cada sacramento tem a sua dimensão simbolizante. Cada sacramento tem essa dimensão da expressão daquilo que o mistério é, tá? Cada sacramento, por sua vez, tem essa dimensão da palavra, né? Essa dimensão da palavra, ela está presente em todo o sacramento, como nós vimos, desde ali do helimorfismo de São Tomás de Aquino. É a forma do símbolo, é o que aponta para que o símbolo é. Então, se nós temos a água, que tem toda essa dimensão simbólica de morte e vida, conforme Romanos 6, morrer com Cristo para ressuscitar com Ele, o amor que foi, Romanos 5, o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, batizados em Cristo, imersos em Cristo, batizados todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aquele que for batizado será salvo, quem não batizar já está condenado. Então, esse símbolo, ele é modelado pela palavra. Então, a palavra é que vai direcionar o símbolo, como nós vamos ver. E, por fim, a atividade lúdica. Por que atividade lúdica? Porque não é somente atividade racional. No lúdico está o racional, né? Então, há essa atividade que vai além do nosso racional. Então, é uma atividade que vai de relacionamento, que nos envolve por inteiro, sentimento, razão e a nossa dimensão transcendente. Então, aquilo que a gente já disse, mente, coração e cérebro, coração e joelho, né? Então, as dimensões aí do ser humano, o sacramento, ele nos envolve por inteiro. Não fica nenhuma dimensão do ser humano fora dessa dimensão sacramental. Como celebrações realizadas corporalmente, elas são sinais de um mundo redimido. Então, essas celebrações fazem memória do mistério pascal, redime esse mundo e aponta para o mundo futuro, tá? Então, aquela coisa do vem Senhor Jesus. No termo símbolo, que nós vamos aprofundar no segundo bimestre, se reúnem a atual redespertada consciência da unidade do ser humano, o reconhecimento da corporalidade essencial de toda a comunicação interhumana, bem como a experiência de que a realidade é multidimensional, que coisas visíveis, à primeira vista, apontam para coisas profundamente invisíveis, que o fundo se mostra nas coisas perceptíveis pelos sentidos como figuras, inclusive comunicando-se a si mesmo em expressão corporal. Então, a dimensão simbólica dentro do mundo religioso, é como nós falamos de Missa Eliade, é essa verdadeira, o símbolo ele é o ser, né? Ele está profundamente imerso de ser. Então, aquilo que nós vemos
até na dimensão sociológica, antropológica, quando um lugar, uma coisa como uma pedra, ela é caracterizada por ser, como está lá em Jacó, na experiência de Betel, mas isso não é só a Sagrada Escritura, em todas as culturas tem uma dimensão simbólica para a relação com o transcendente. Então, aquela pedra é uma pedra comum, uma pedra como qualquer outra. É uma pedra que ela tem a sua diferença física com relação a outra, mas ela é uma pedra, simplesmente. Na medida em que, como no sonho de Jacó, há essa dimensão da escada de Jacó, do sonho, a pedra travesseira, etc. Ou em dimensões em que aquela pedra se faz sacrifícios em cima, mesmo em culturas que se faziam sacrifícios humanos. Aquele ato, as palavras ditas ali, o lúdico realizado ali, torna aquela pedra ponte para o transcendente. Então, ali ela se torna símbolo. Ali ela se torna símbolo, repito, não por ela em si, mas por aquilo que acontece, por aquilo que é considerado com relação àquela pedra. Lembrar que no primeiro estágio do fetiche, quer dizer, era a pedra em si, que tinha poder em si, de repente é um espírito que vai ter, aí eu venho toda a dimensão animista, etc. Vem o espírito que tem relação com aquela pedra, de repente daquele espírito passa para uma divindade, aí vem a realidade do politeísmo. Então, os povos passaram por essa dimensão, nós depois da monolatria fomos cair no verdadeiro monoteísmo, né? Então primeiro considerar Deus entre os outros deuses, mas é o único Deus, os outros deuses, daí depois para o monoteísmo, não existe outros deuses, o único Deus que existe é o Deus de Israel. Portanto, há uma dimensão material, ela é carregada de ser, ela é plena de ser, por aquilo que ela simboliza, por aquilo que ela referencia, por aquilo que ela remete. E de repente, aquele lugar, aquela pedra, se torna ponte para o transcendente. Então, seres humanos, nós seres humanos, e esses seres humanos nessa realidade, eles consideram aquilo como sagrado. E aí, para outros povos, por exemplo, aquilo pode ser uma coisa qualquer, né? Mas para aqueles que fizeram aquela experiência, fizeram aqueles gestos e palavras, considerar aquilo como ponte para o transcendente, aquilo se torna sagrado, verdadeiramente sagrado, né? Para a teologia dos sacramentos odierna, o pensamento em símbolos poderia ser uma função-chave semelhante ao do pensamento das causas para a doutrina dos sacramentos da escolástica da Idade Média, orientada aí em Aristóteles. O que se quer expressar com símbolo na teologia dos sacramentos pode ser desenvolvido inicialmente a partir de um ponto de vista antropológico, em virtude de sua estrutura corpo e espírito. O ser humano se realiza em expressão corporal, no riso, sua alegria, no choro, sua tristeza, no punho cerrado, sua raiva, etc. Então, nosso corpo, ele é, pela expressão corporal, ele é o nosso símbolo, e através dele expressamos ao mundo, e através dele o mundo se torna e nos toca, né? Então, isso é muito importante. Não existe fora de doenças ou outras coisas que tolhe isso do ser humano, mas isso é muito importante para o ser humano. A expressão do ser através de gestos corporais, né? Tanto que o tolimento, como se vive nesse processo epidêmico,
se torna para o ser humano uma verdadeira prisão, né? Um verdadeiro processo de tolimento simbólico, né? E em que o ser humano ele se sente tolhido porque ele quer relacionamento, ele quer se expressar, ele quer verdadeiramente viver e conviver, né? Em gestos corporais acontece a comunicação interhumana, ir ao encontro do outro, aperto de mão e etc, né? Então por aí dá para se imaginar. No final do parágrafo, nesses símbolos, a aproximação e a rejeição não são apenas sinalizadas, e sim também realizadas. Não são apenas conhecidas, e sim também experimentadas. O que quer dizer isso? O aperto de mão, o abraço, etc., não é somente algo protocolar, algo racional, eu vou fazer somente para cumprir. Não. Quando a pessoa faz isso, ela verdadeiramente ela se doa, se obviamente ela tem relacionamento com aquela outra pessoa que ela está fazendo, não somente algo externo, ela se doa naquele gesto que ela está fazendo. Então não é algo somente racional, é algo que envolve o ser humano por inteiro, inclusive na dimensão do transcendente, né? Então, para a pessoa isso é muito importante, né? Para caracterizar esses fatos fundamentais, aí no próximo, para a compreensão do símbolo e dos sacramentos, distingue entre símbolo real e símbolo representativo, ou com outras palavras, entre sinal realizador e o sinal meramente informativo. Depois, no segundo parágrafo, a gente vai aprofundar isso. Então, o sinal de trânsito, já falamos isso, por exemplo, se chama atenção para um quebra-mola. É um sinal informativo, um símbolo representativo, tradução. Esse símbolo aponta por um significado racional único. Então, é um sinal que aponta que ali está uma realidade para a pessoa tomar cuidado e pronto. Então, não remete a outra coisa maior. Para a compreensão, no próximo aí, do sacramento, ainda se faz necessária outra distinção importante. Enquanto no plano jurídico, no qual o sinal realizador, por exemplo, a assinatura de um contrato, a entrega de um documento, primeiramente gera uma relação sinalizada, vale na esfera mais pessoal, por exemplo, aperto de mão, reconciliador no abraço amoroso, que a realidade sinalizada já tem que ser dada, pelo menos de modo rudimentar. Também antes da realização do sinal, para que ela possa realizar-se e na realização crescer, intensivar-se e criar maior comprometimento. Gestos são eficientes, não porém de modo mágico, como por encanto. O sinal exterior não substitui engajamento interior. Muito antes permite que o que está por dentro se manifeste através do que está por fora. Nesse ponto, nós temos obrigação de nos lembrar do gesto de Judas Iscariotes. Quando ele transforma o sinal realizador em um sinal simplesmente representativo, de apontar para uma realidade. Ele usa o sinal do beijo somente para mostrar quem é Jesus, para ser preso. E a fala de Jesus é clara, como que pode trair com um beijo o Filho do Homem. Quer dizer, a expressão de Judas ali, ele usa um gesto que deve ser expressão de apreço, de carinho, de entrega, né? Ele usa esse gesto, esvazia esse gesto do conteúdo dele e coloca simplesmente algo de apontar para uma pessoa que deve ser presa. E, além de tudo, esse gesto, que é de amor, se torna um gesto de traição, de entrega, tradução diabólico. De simbólico, que seria um gesto de união, tá? De união. Há antropólogos que dizem que o beijo
ser o lábio uma das partes mais sensíveis do corpo, juntamente com a ponta dos dedos. Ele vem desde do mamar, né? E o gesto de sugar vem do mamar, que vem de lá dos primórdios da nossa vida, dessa expressão de vida dada, né? E aí quer evidenciar isso com relação a outro ser humano. De repente, esse gesto é esvaziado de todo amor e de toda a representatividade que ele tem, para se tornar um gesto de traição, de entrega ao inimigo. Então, por isso a exclamação de Jesus, tá? Então, o gesto exterior, ele tem que estar pleno daquilo que é o interior da pessoa, que é o amor como entrega. Lembrar lá da palavra de Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim, né? Então, a regra de São Bento, que os nossos lábios concordem com aquilo que está no nosso louvar, no nosso coração, ao louvar o Senhor nosso Deus. Então, se o gesto ele não expressa aquilo que é o mistério do nosso interior, ele é completamente vazio. Ele é completamente vazio. E aí ele é desprovido da dimensão do símbolo. Nesse sentido, os sacramentos podem ser entendidos como símbolos reais, sinais realizadores. Num rito de iniciação, novamente representa o conjunto do gesto, etc., como a gente vê na outra disciplina, a igreja exprime e realiza a admissão de novos membros. Exprimem e realizam os candidatos à admissão de sua fé em Cristo e sua filiação à comunidade dos crentes. Na celebração de uma ceia, representa-se como também se realiza, aprofunda e renova a comunhão com Cristo e os demais. Na pergunta pela eficácia, que já para operato, né? Há que se distinguir novamente o nível jurídico do nível pessoal. Então, no nível jurídico, o efeito, por exemplo, a filiação à igreja, está vinculado inteiramente ao sinal. Ao nível pessoal, o efeito, por exemplo, a ligação com Cristo e a comunhão, está mais condicionada à disposição interior existente já antes do sacramento, ao menos de forma embrionária de crer e amar. Depois, a gente ir lá para frente, nós vamos pensar um pouco sobre a frutuosidade sacramental, tá? Mas o jurídico, então, o Código de Direito Canônico vai falar sobre a essencialidade da matéria e da forma dos sacramentos, que é garantir o jurídico, e se o fulano, que é batizado, ele tem um mínimo de compreensão, um mínimo de abertura, o sacramento se realizou. Então, é o que a gente chama de disposição mínima. Então, ele tem a disposição mínima de aceitar aquilo. Ele, pelo menos racionalmente, ele entende que ele se torna filho de Deus e que aquilo é algo bom para ele, e ele quer assumir isso na vida dele, é o mínimo. Só que o que a gente chama de engajamento interior, quando esse assumir do mistério pascal na sua vida, que o mistério pascal, melhor do que ele assumir, o mistério pascal o assume, e ele abre as portas da sua vida para isso, então aí se tornou um verdadeiro símbolo real. Vamos voltar novamente àquilo que a gente falou do beijo, etc., né? do abraço, seja lá o que for. É dois mistérios que se unem, o mistério de uma pessoa que se une a uma outra pessoa. No caso, nós somos limitados pela carne, nunca sabemos plenamente se estamos nos doando plenamente, se o outro está se doando plenamente. No caso de Deus, não, né? No caso de Deus, a doação é plena, Deus é vivo, Ele atua, e nós cremos que no Verbo se fez carne e assumiu a carne humana. A água se tornou, pela ação do Verbo e pela ação do Espírito, canal de união com Deus, com que se torna aí o sacramento. Portanto, esse processo nos une plenamente ao mistério que é Deus. Então, nós não estamos fazendo aquilo que a gente falou sobre memória quando falamos de Eucaristia, nós estamos fazendo só uma recordação qualquer, uma lembrança qualquer. A água nos lembra a água que saiu do pedido. Não, é real, acontece.
Então, parafraseando, quer dizer, Deus nos dá a mão, né? Então, nós entramos pelos sacramentos numa plena união com Deus, tá? O mistério de Deus nos toca e nós somos imersos nesse mistério. No entanto, é preciso considerar que, de acordo com a compreensão cristã, nem a fé do indivíduo, nem a congregação do povo de Deus perfazem o início, mas já são resposta a uma iniciativa de Deus, eco de sua palavra. Também essa convicção fundamental para a teologia cristã pode ser expressa na categoria do símbolo. Todavia, aqui se inverte a perspectiva. Ao invés de entender os sacramentos a partir do ser humano em busca de Deus, que muitas vezes o mundo protestante frisa isso, eles devem ser entendidos a partir de Deus. É o mistério de Deus que vem até nós. Então essa ponte, como a gente diz, não é nós que construímos a religião, né, o religar com Deus. É Deus que construiu essa ponte para chegar até nós. E nós cremos que isso é o verbo que se faz carne. Então Deus, no seu verbo que se faz carne, e pela dimensão do Espírito, faz essa ponte conosco. Então o sacramento, repito, não é nós que construímos essa ponte com Deus. Não foi o ser humano que arbitrariamente escolheu a água para a água e unida à palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que escolheu esse caminho para chegar até Deus. Nós cremos que foi o próprio Deus, que pela palavra se faz carne, escolheu esse caminho para chegarmos até Ele. Tanto que na dimensão eucarística, quando em João 6 eles vão embora, tá? Quem não comer a carne do Filho do Homem, então há esse escândalo. Então jamais imaginar que um ser humano poderia construir algo assim, ainda mais em contexto judaico, né? Então nós cremos que foi Deus que construiu essa ponte para chegar até nós. E nós simplesmente percorremos essa ponte para chegar até Ele, tá? Eles devem ser entendidos a partir de Deus, que se incorpora para dentro da humanidade, né? Então é Deus que vem ao nosso encontro. Um princípio nesse sentido foi desenvolvido por Karl Rahner como a teologia do símbolo. Ele partiu da ontologia e aplicou o conceito de símbolo à doutrina dos sacramentos, passando pela teologia trinitária, pela cristologia e eclesiologia. Então, um pouco para baixo, o verdadeiro símbolo real, é a autorrealização. Ele, elemento constituinte da essência de um ente no outro. Então, Jesus aí se torna o Logos, é a palavra do Pai, sua perfeita imagem, conforme Hebreus 1, seu reflexo de seu auto enunciado. O Pai é Ele mesmo, ao contrapor a si mesmo a imagem consubstancial. Quem vê a mim, vê o Pai, conforme João 14,9, como está embaixo. O Logos humanado é o símbolo absoluto de Deus no mundo. Tá? Então, deixamos as figuras, né, conforme vai falar a sequência de Corpus Christi, composta por São Tomás de Aquino. Então, as figuras desaparecem. E aí, no Cristo, nós temos a verdadeira expressão de Deus, mas expressão verdadeiramente encarnada. Ou nós podemos pensar que um docetismo como heresia gnóstica, que falava que Jesus, ele simplesmente ele não, fez de conta que passou no meio de nós, aí há toda a dimensão gnóstica disso. É impossível para um gnóstico aceitar que Deus assumiria essa matéria que eles considerariam como podre, como má, como conspurcada pelo mal. Deus assumiria uma matéria dessa, né? Mas para nós cristãos, não, né?
o cristão verdadeiro, ele crê que o Verbo assumiu a carne, o Verbo assumiu a existência humana e o Verbo assumiu a criação, e a criação se torna, então, verdadeiramente lugar, meio para se chegar até Deus. No final, numa só palavra, no sacramento, a graça de Deus se coloca eficazmente presente ao criar sua expressão, sua concretude histórica, dentro do espaço-tempo, ou seja, seu símbolo, né? Então, a graça, ela não pode ser vista somente de uma dimensão interior. Então, Deus é Espírito, nos comunica no nosso espírito e pronto. Que é a visão, muitas vezes, protestante, né? Ou a graça como essa cobertura. Não. A graça quer se utilizar e necessita se utilizar de meios simbólicos para chegar até nós. Então, nós somos humanos e o nosso relacionamento com Deus não é angélico. Nosso relacionamento com Deus é humano. Nosso relacionamento com Deus é de corpo e alma. É ser humano por inteiro, que se utiliza da palavra e da matéria para Deus chegar até ele e ele chegar até Deus. Então, agora uma outra dimensão, a palavra criadora da realidade. O movimento litúrgico, o movimento bíblico, sobretudo, porém, o diálogo ecumênico, com as igrejas da Reforma, levaram a uma compreensão dos sacramentos, não somente a partir de uma reflexão sobre a importância dos sinais, mas também a partir de uma teologia da palavra. Então, na dogmática católica se desenvolveu uma teologia da palavra, sobretudo nas últimas décadas, mas ela pode apoiar-se amplamente no testemunho bíblico, pois o que na tradição doutrinária católica vale como enunciado básico sobre a natureza do sacramento, a saber, que ele efetua o que designa. Isso a Bíblia afirma claramente a respeito da palavra, tanto a respeito da palavra de Deus, quanto a respeito das palavras humanas, nas quais a palavra de Deus se manifesta. A palavra de Deus, ela é criadora. Então, e Deus disse, e se fez. Deus disse e se fez. Tá? Então, a palavra, ela tem essa eficácia, essa realizadora. Então, ao ser anunciada, ela cria o que ele disse, surge o que ordenou. Então, um pouco para baixo aí, a palavra atinge os seres humanos, transformando, vence resistência, de modo que tem que ser profetas, né? A palavra profética tem parte no poder transformador, criador da realidade da palavra de Deus, como a chuva e a neve cai do céu e não retorna para lá, mas rega a terra e faz germinar e brotar. A mesma coisa. Tradução: a mesma eficácia acontece com a palavra. Ela não volta para mim se não efetua e alcança o que porque eu enviei. Então, há uma dimensão sacramental na palavra que é de Deus. Lembrar que o profeta, ele é reconhecido, isso está lá na Torá, no Pentateuco, ele é reconhecido na medida da eficácia da sua palavra. E essa eficácia, ela não pode ser vista em si, mas ela tem que estar ligada com aquilo que já é a própria revelação de Deus. Se nós vimos toda a dimensão do Ex Opere Operato com relação ao sacramento, então há um processo de eficácia nessa proclamação da palavra. Se há um processo de eficácia com relação à efetivação da palavra, quer dizer que há uma dimensão, é isso que a gente quer dizer como uma dimensão sacramental da palavra. Não somente que a palavra simboliza, como nós já vimos que sim, mas que essa palavra, ela é efetiva aquilo que ela anuncia. Então, e ao efetivar, ela é efetiva porque ela é verdadeiramente palavra de Deus. E ela é verdadeiramente palavra de Deus porque está em consonância com tudo aquilo que Deus revelou.
e obviamente provém dele. No entanto, essa constatação não pode ser motivo de considerar a eficácia da palavra, a eficácia do sacramento, como alternativa excludente. Se, por exemplo, Paulo escreve: sempre que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, então justamente não se contrapõe pregação e agir simbólico, e sim o próprio ato simbólico. O comer e o beber do cálice é proclamação. Então, o beber e o comer se torna anúncio. Então, há uma dimensão da palavra no gesto sacramental e na matéria sacramental, e há uma dimensão sacramental na palavra. Então, não há contraposição de palavra e sacramento. É uma realidade de Deus que se manifesta através dessa bidimensão de palavra e sacramento. Então, há eficácia na palavra, há eficácia no sacramento. Então, o sacramento realiza, mas ele também é anúncio. A palavra realiza, mas também obviamente, ela é por si anúncio, tá? Não apenas a palavra, mas também o sacramento, a proclamação e, consequentemente, tornar presente, fazer vigorar a realidade proclamada, representada, quer dizer, tornar presente novamente. E quando o prólogo ao Evangelho segundo João, Jesus é apresentado com a palavra que se fez carne, isso poderia apontar para o fato de que existe uma realidade anterior à palavra falada e o ato simbólico, sacramental, que se manifesta em palavra e sinal. Deus fala na linguagem de sinais e de palavras desse Jesus, em seu gesto, como nós já vimos lá atrás. Na distribuição do pão, no tato de curador, tudo isso é comunicação, né? Tanto quanto em sua palavra transformadora das pessoas. Em todo caso, a partir da Escritura, palavra e sacramento deve ser visto como uma inter-relação muito estreita. A tradução deve ser visto como nós somos seres humanos, somos bidimensionais, de corpo e alma, mas não somos divididos, não somos dual, mas temos dualidade. Como vai dizer São Tomás de Aquino, nós somos corpo-alma. Então, a mesma relação aqui com relação à palavra e sacramento. São duas dimensões diferentes, mas é um ato salvador único. Tá? Em sua teoria dos sinais, Agostinho concebia a primazia da palavra e, desse modo, pôde, a partir da palavra, definir sacramento como verbo visibile, palavra visível. Na escolástica, porém, a palavra foi, sem dúvida, refletida como elemento essencial do sacramento, a forma. No entanto, como nós já vimos, não se elaborou uma teologia da palavra. Com isso, estavam armadas as unilateralidades confessionais, a acentuação da palavra do lado evangélico, a acentuação do sacramento do lado católico. E aí, muitas vezes, como na missa, era a missa dos catecúmenos, a dimensão de palavra que era na missa antes do concílio era muito pequena, tá? Se repetia durante a semana aquilo que era a liturgia do domingo, se não houvesse liturgia do santo específica, aí ele lia do santo, mas também se repetia muitas vezes, porque também a dimensão era pobre, porque o que se acentuava era a eficácia sacramental para contrapor aí ao mundo protestante, né? Comparados com esse desenvolvimento, o Concílio Vaticano II marca a nítida reorientação. A Constituição de Liturgia menciona diferentes modos da presença de Jesus na igreja, lado a lado. Então, está presente, está a sua força nos sacramentos, tal como quando quer alguém Cristo, é Cristo quem batiza. Então, a mesa de Deus, bem como a mesa do corpo, né? A Dei Verbum, tá? Então, contrapondo as mesas aí, colocadas no mesmo nível, né? A força de Deus para a salvação, poder e eficácia. Quanto à relação de palavra e sacramento, surgiram dois grupos bastante tipificados na teologia católica recente. Então, no final, ela é presentificada da graça, presentificação da graça de Deus,
Por ser conseguinte, palavra e sacramento não devem ser entendidos como antagônicos, também não como complementares entre si, e sim devem ser entendidos antes, um através do outro. É desse ponto de vista que adotamos quando chamamos sacramento de palavra criadora de realidade. Então também nós não podemos cair numa dimensão aglutinadora, a ponto a palavra e sacramento é tudo a mesma coisa. Não. Então há distinção, porém eles são totalmente complementares. Então, há uma dimensão, vou contemplar na missa, há uma dimensão sacramental da palavra, que a igreja trabalha muito bem na liturgia da palavra, né? Então a questão do ambão, da proclamação, de toda a visualização sacramental que é dada para a palavra na proclamação do Evangelho, a ponto de até pegar o livro do Evangeliário para abençoar o povo com ele. Então ali se evidencia essa dimensão sacramental da palavra. E quando entramos, isso é o verbo, e ele se faz carne na dimensão da oração eucarística, a palavra vai dando forma, não somente na narração, mas em todo o processo ali, a palavra vai dando forma àquilo que a Eucaristia é. Então é bidimensional, é uma realidade única salvífica nessas duas dimensões de palavra e sacramento. No final da página, nesse sentido, o sacramento é a palavra criadora de realidade, é palavra criadora de realidade, discurso realizador, tanto no sentido da palavra atinge alguém pessoalmente, transforma interiormente, cria relações, por exemplo, anúncio do perdão, a narrativa da ceia, quanto no sentido de palavra eficaz juridicamente. Então, batismo com admissão à igreja e aí falar a fórmula. O segundo caso pode ser mostrado com maior clareza nos sacramentos, em que fala da concessão de um caráter indelével, com que se expressa justamente o fato objetivo, de que também ainda existe, em grande parte, independentemente da disposição pessoal do receptor do sacramento. A palavra, a pessoa, uma vez batizada, é e permanece membro da igreja. Quem é ordenado é e permanece sacerdote, mas também em relação aos demais sacramentos vale. Onde foram pronunciadas essas palavras, bem determinadas, e colocados esses sinais, aí está engajada a igreja de modo confiável e compromissivo. Por quê? Essa palavra, ela é a expressão de toda a revelação de Deus. Tá? Então, as palavras, quando foram adotadas nos sacramentos, então elas foram tomadas da própria revelação, e aqui como no sinal indelével ou nos outros sacramentos. É como se a palavra marcasse o nosso ser. Então nós somos marcados por essa palavra realizadora desde a criação, e essa palavra aí ela faz parte da nossa vida e da nossa história. A palavra realizadora do sacramento, como discurso realizador em geral, pode ser pronunciada em formas muito distintas. Ela pode ser formulada no discurso diretamente dirigido, eu te batizo, eu anuncio o perdão, ou na noite em que foi traído, ele tomou o pão, como fazendo memória, no final do parágrafo. Por essa razão, a frequente repetição dessas palavras pode ser entendida como perceptível pelos sentidos. Assim como amantes gostam de repetir palavras do amor e de ouvi-las reiteradas vezes, assim também a pessoa que experimentou a força tocante, benfazeja e transformadora das palavras sacramentais e de seus sinais, terá prazer em expô-las a elas sempre e de novo, e envolver-se com elas na expectativa de que, nisso, a história de fé e amor iniciada cresça.
Por isso, a visão de sacramento não deveria ser uma visão juridicista, mas, em primeiro lugar, deve ser uma visão da revelação de um Deus que se doa para ter esse ser humano participando da sua divindade. Essa é a visão que se deve ter do mundo sacramental, e não de um burocrata divino que carimba alguma coisa, um passe para poder entrar no céu. Isso seria uma redução até ofensiva para com a revelação. Então, o amor deve ser o prisma com que lemos toda essa realidade, de símbolo, de palavra, de relação de palavra com símbolo, de eficácia. A eficácia não vem de um carimbo burocrata, mas a eficácia vem do amor de Deus. Então, Deus é fiel a Ele mesmo em primeiro lugar. E por ser fiel a Ele, Ele realiza essa obra. E não por uma visão juridicista. A teologia dos sacramentos pode basear-se tanto na palavra quanto no símbolo. Ambos os princípios são conciliáveis e sem contradições. Também o discurso realizador é símbolo real, sinal realizador, essa dimensão da eficácia da palavra. Por isso, o sacramento pode ser discutido tanto como palavra visível, como em Agostinho, quanto, como acontece de modo mais enfático na tradição oriental, como evento figurativo evidenciado pela palavra. Então, um embrinca no outro, né? Um embrinca no outro, e aí nós deveríamos ter essa visão da palavra como verdadeiramente dimensão, da sua dimensão sacramental. Então, a palavra na sua sacramentalidade, ela evidencia que o sacramento é. O sacramento é palavra que se torna símbolo, palavra que se efetiva. Então, uma vai iluminando a outra. A celebração do sacramento é símbolo e palavra que se encontram no relacionamento de ação, que pode ser descrito como uma atividade dramática que envolve os participantes. Como atividade lúdica dramática, não se tem em vista, em primeiro lugar, um espetáculo para espectadores, e sim um modo como os participantes de uma celebração se envolvem com um evento celebrado. Participando ludicamente da atividade lúdica, os participantes deixam envolver-se no evento representado, e ao incluírem a si mesmos sua própria palavra de gestos, de modo criativo na atividade lúdica, eles colaboram em sua forma concreta. Tá? Aí toda a dimensão lúdico é sonho, né? Não nos esqueçamos disso. Toda essa dimensão de piedade que deve ter no sacramento. Então, a pietas, a deusa lá que era representada como uma criança no colo, a submissão na dimensão da piedade não é uma submissão de escravo, não é uma submissão de mercenário, é uma submissão ao pai de filho. Então, quando a gente fala de amor do filho com relação ao pai, no nosso caso de filhos adotivos em Cristo com relação ao nosso pai, essa dimensão do lúdico tem que estar presente. Então, no sacramento, Deus fala, eu te amo. Nós nos sacramentos falamos a Deus, eu te amo. Então, agora, ver essa forma somente para cumprir obrigação do quarto mandamento, dos mandamentos da igreja. Então, eu estou cumprindo minha obrigação. Já foi chancelado. Então, obviamente, nós estamos caminhando para um empobrecimento absoluto de tudo isso. Abrindo um parênteses para poder entender esse lúdico, o filme preferido do Papa Francisco é a Festa de Babette, né? Então, é uma empregada que, fugindo de uma determinada realidade da França, ela
Num país nórdico, ela vive numa dimensão fria do relacionamento com as pessoas, e ao ganhar um prêmio na loteria, ela gasta todo esse prêmio num jantar. Fora toda a dimensão da beleza que é a mesa, que faz parte, é o lúdico, toda a dimensão daquelas pessoas que comiam peixe e a base era só peixe e uma coisa pobre, só que havia ali o relacionamento das pessoas. O relacionamento era frio, um relacionamento autoritário, um relacionamento que castrava a vida humana, um relacionamento, e esse relacionamento frio, tolhido, era transferido totalmente para Deus. Então, nessa festa de Babette, e o filme termina dessa maneira, as pessoas redescobrem que em gestos simples elas podem, e aí a conversa à mesa fica claro isso, em gestos simples elas podem transmitir todos os sentimentos que elas têm. E aí os relacionamentos são reatados. E aí toda a teologia do encontro que o Papa Francisco traz, que obviamente deve ser por isso que ele ama tanto esse filme. Esse é o lúdico com relação aos sacramentos. Então não é uma relação somente de burocrata fria, cartorial, de submissão a um Odin, num Valhalla, de uma coisa fria, de um relacionamento para aplacar a ira de Deus e pronto, acabou. Tá? Então aí na próxima página, no meio do parágrafo, como toda atividade lúdica, que envolve o ser humano também na sua imaginação, também nos seus sentimentos, também na sua vida, oferece a possibilidade de transcender o momento e a situação atual, assim o passado histórico e o futuro esperado se tornam presentes nessa atividade lúdico, oferece a possibilidade de transcender o momento da situação atual, assim passando históricos ao vivo que o futuro esperado se tornam presentes na atividade lúdica sacramental. Então a frase de Romano Guardini sempre deve estar na nossa mente, né? Nós somos crianças que na dimensão sacramental brincamos na frente de Deus, né? Então todo o processo está ali. No próximo, para isso aponta a dramaturgia litúrgica da Igreja antiga, a ideia de mímica nas catequeses mistagógicas de Jerusalém. A teologia dos mistérios de Odo Kaiser e o apelo do Concílio Vaticano II que os cristãos não deveriam assistir à Eucaristia como estranhos ou espectadores mudos. Espectadores mudos não é somente, então agora nós falamos, entendemos, e não é só isso também. Espectador mudo é aquele que não se envolve. É aquele que não se envolve. Então, é aquele que, qual é um filme, uma peça de teatro, é aquela que nos envolve por inteiro. Então, o espectador mudo é aquele também que não se envolve com os seus sentimentos. Pelo contrário, a renovação litúrgica se deveria levar todos os fiéis àquela plena, cônscia e ativa participação. Envolver o ser humano por inteiro. Corpo e mente, total. Da atividade lúdica faz parte da vivência. Então, no meio aí, são partes integrantes da atividade lúdica, o rito, a criatividade, tradição e fantasia. Então, isso daqui não faz parte somente da igreja, né? Então, pega um cerimoniário aí de um político, de uma realidade política. Para que todo aquele cerimonial? É porque isso faz parte, uma formatura. Para que não entrega somente o diploma e acabou? Porque o lúdico faz parte da nossa vida. Tá? Então a formatura vai ter o baile de formatura. Né? Então vai ter a confraternização, vai ter a festa, no caso aí, dimensão política. Porque esse lúdico faz parte da vida humana. Então, esse lúdico de envolver o ser humano na sua dimensão de sentimento, de imaginação e tudo mais,
faz parte da dimensão sacramental. Né? Essas três, sacramento como símbolo, palavra e dimensão lúdica, se unem numa realidade só. Essa realidade só, na próxima página, celebratio, né? Celebrare, que é festa. Né? As ações litúrgicas são ações não são privadas, mas celebrações da igreja. Então, é essa dimensão de festa, de tornar célebre, de atualizar, etc. Então, aí no itálico, sacramentos são celebrações da igreja, não são celebrações pessoais. Nele se constitui a comunidade, como reunião em nome de Cristo, como comunhão comemorativa presentificadora e comunhão da esperança antecipadora do futuro, como povo de Deus que anuncia o Evangelho e representa a nova vida simbolicamente. No entanto, a igreja não celebra a si mesma, e sim a história a qual ela se deve e a esperança que a move. Então, primeiro, essa celebração é da igreja, só que não é uma celebração de cada um individualmente com Deus. Tá? Então, se a celebração da igreja é sempre em comunhão. Então, é uma comunhão de pessoas com o próprio Deus, que é a comunhão. Porque nós podemos ver uma dimensão, duas dimensões erradas, que é tornar só festa, né? Então, seria um celebrar externo somente, a valorização de um externo, de algo fútil, de algo simplesmente desprovido do mistério que a revelação nos dá. Então, uma celebração desconectada da própria revelação, então uma celebração vazia, que provoca uma alegria humana, porque estamos todo mundo ali, porém não transforma a vida das pessoas. O outro lado é uma celebração tão objetiva, tão objetiva, tão objetiva, que esquece da dimensão daquilo que é humano. E aí é um protocolar frio e um ritual vazio, um robô que celebra, um individual que quer procurar Deus e nunca vai encontrar, porque Deus é comunhão e é só na comunhão que a gente encontra Deus. Então, celebrar envolve símbolo, envolve palavra, envolve o lúdico, numa comunhão que é a igreja, que é advinda da própria revelação. Sem esses elementos, não é celebração litúrgica. Tá? Sacramentam são atos de comunhão, conforme Sacrosanto Concílio número 27. Tá? Então não é só de uma pessoa, é comunhão, mas essa comunhão não é a comunhão só das pessoas que estão ali celebrando, é comunhão da própria igreja. Por isso é o próximo aí, não é do indivíduo, também é um sujeito de celebração sacramental. É a igreja que é aí que celebra, né? É a igreja que celebra. E aquela celebração que está sendo realizada naquela comunidade é a expressão daquilo que a igreja é. É a expressão daquilo que a igreja é. É a expressão daquilo que a igreja celebra. E não a expressão só daquela comunidade. 3. Toda celebração vive de uma esperança, pois toda alegria ou consolação, ela transcende as circunstâncias atuais. Então, essa celebração é reflexo daquilo que é o banquete do Cordeiro e que será o banquete do Cordeiro eterno. Né? Então, lembrar que uma das imagens caras a Lucas do que é o céu é o banquete. Então, essa dimensão do escatom está presente na celebração daquilo que a igreja é. Outra característica da celebração da igreja. A partir daí, também se pode mostrar a relevância da prática do sacramento. Virando a página, como festa e celebração. Também o sacramento não deve desviar do engajamento prático, mas lembrar seu sentido e a esperança associada. Tá? Número 5, a partir daí, se evidencia igualmente que os sacramentos não podem perfazer por toda a existência cristã. O que a Sacrosanto Concílio vai trazer? Que ele é fonte cume. A liturgia é fonte cume.
Então, o sacramento, eu levo para a dimensão sacramental tudo aquilo que é a minha vida, tudo aquilo que é o meu servir, tudo aquilo que é a minha ação pastoral, tudo aquilo que é a minha ação familiar, todo o meu amor, tudo aquilo que eu sou, eu levo, e de lá provém toda, é a fonte de toda a minha vida. Então, é a fonte da graça que me leva a viver. Então, também não se deve cair num sacramentalismo, né? A igreja se reduz, esquecendo a triamúnera, né? Então se reduz só à dimensão litúrgica sacerdotal. Não, tem toda a dimensão da palavra, e palavra na dimensão da triamúnera é toda a catequese, dimensão de ensino, e aí a dimensão da formação do ser humano através da palavra, e toda a dimensão do reinar, que é servir, que é a dimensão caritativa, né? Então não podemos esquecer a triamúnera aqui nesse ponto. 6. Tomar por ponto de partida a celebração sugere, por fim, também uma contemplação holística do sacramento. Uma celebração não pode ser reduzida a um único fator, que se fosse causador de tudo que é essencial. Por isso, o objeto da teologia dos sacramentos não é um cerne dogmaticamente relevante. Por exemplo, exigência mínima de palavras da instituição, que é aquele legalismo, e sim celebração de um todo. A partir daí, a dogmática e as ciências litúrgicas se aproximam mais do que acontecia no passado. Tanto que o concílio vai pedir que cada dimensão dogmática se ligasse, se relacionasse com aquilo que é litúrgico. Porque a liturgia é a teologia primeira, é a manifestação primeira daquilo que o mistério é, e a teologia segunda vai, que é aquilo que fazemos, refletir sobre aquilo. Portanto, não se pode ter uma visão da liturgia somente em caráter jurisdicional, de bater ponto, de burocrata, mas ter essa dimensão totalizante, né? É a atualização da própria revelação na nossa vida e na nossa história. E é a partir daí que eu vou clamar: vinde, Senhor Jesus. É a partir desse banquete que nós vamos experimentar a mesa, a partir dessa mesa de peregrino, como fala uma oração, que eu vou experimentar a mesa eterna, né? Sinais de um mundo redimido. Os sinais sacramentais não representam uma linguagem religiosa particular. Pelo contrário, elementos fundamentais, como água, pão e vinho e óleo, e gestos elementares do ser humano, como a imposição das mãos, unção, ceia e casamento, se tornam sinais de salvação. Não foi por acaso que movimentos espiritualizantes fora e dentro da igreja tinham, em geral, uma relação negativa com os sacramentos. Porque tem uma dimensão negativa com relação à própria vida. Tá? Novamente, vamos voltar àquilo que é essencial. Jesus Cristo é Deus e homem. Tá? Quem tem uma visão errônea da humana divindade de Jesus tem uma visão errônea com relação à própria vida e com relação aos sacramentos. Essa visão errônea, e essas vezes problemas até psicológicos, problemas de relacionamento, a pessoa vai jogar tudo num relacionamento com Deus. Então, ou ela vai ter uma visão somente material, ou uma visão espiritualizante, né? Uma visão de amor ágape desvinculado do amor eros, como vai dizer o Papa Bento na Deus Caritas Est, ou uma dimensão de um eros louco, totalmente desequilibrado e materializante. Então não adianta. Temos que ter uma visão equilibrada de Deus feito homem, para termos uma visão equilibrada no nosso relacionamento com o próprio Deus. Sem dúvida, os elementos do mundo e os gestos do ser humano não são, por natureza, caminhos para a salvação, e sim, sempre somente num contexto redentor, consumador da criação. O sinal sacramental não pode ser caótico. A água, e sim, a água em seu poder purificador, doador de vida. Não perecer nas ondas, e sim o passar para a água. Não pão em si, ou mera ingestão de alimento, ser um pão repartido. Então, a palavra ela vai condicionar, porque essa palavra veio da revelação. Então, ela mostra que não é o elemento em si, mas é a atualização de tudo aquilo que Deus é, e tudo aquilo que Deus revelou,
Ele dá forma àquela matéria, então aquela matéria unida à palavra se torna verdadeiramente redentor. E aí aquela matéria, ela se torna sinal desse mundo redimido. Então os sacramentos são sinais de um mundo redimido. Isso significa, portanto, duas coisas. Em primeiro lugar, eles são expressão da fé na criação e na esperança da consumação. E em segundo lugar, eles apontam em direção a que há de procurar a redenção e a consumação. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Anunciamos aquilo que aconteceu. Isso está aqui, diante desse mistério da fé, que se torna presente aqui. Então, o mistério da fé não é só a Eucaristia, é o mistério da fé como um todo, que está aqui. Nós anunciamos isso e cremos que isso se realizará. Vinde, Senhor Jesus. Então é algo que une presente, passado e futuro, porque Deus é transcendente de tudo isso. Então ali é ponte para a eternidade. Então, o símbolo, comunhão dessas realidades de Deus com o homem, a palavra se torna aí também essa dimensão sacramental da palavra, sinal dessa união com o próprio Deus. Tudo isso feito dentro de um contexto lúdico, que envolve o sentimento humano, a vida daquilo que o ser humano é. Isso feito, palavra, sacramento, sinal, no contexto lúdico, é a celebração, que atualiza tudo isso, e isso daí é a atualização de tudo aquilo que a revelação é, apontando para a realidade futura na qual nós viveremos. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.